grande, ocupa muito espaço. Aqui quem tem lugar de destaque é só Jesus. Só Ele deve aparecer. Seu vaso se servirá para o meu Senhor, se você deixar ele ser quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo. Você aceita? Não, não aceito. Esse vaso é muito importante para mim. Entre o vaso de cristal. Olha meu vaso de cristal, ele é belíssimo para o Senhor. Seu vaso é muito belo, ele é muito fino, mas ele quebra com uma facilidade. Seu vaso representa aqueles crentes dentro da casa do Senhor, que por falta de uma paz do Senhor, ou até mesmo uma oportunidade, ele sai da presença do Senhor. Seu vaso servirá assim para o meu Senhor, se ele for quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo. Você aceita? Não, não aceito. Entre o vaso adornado. Olha o meu vaso adornado. Ele é lindo, muito lindo, cheio de pérolas. Certamente ele servirá para o Senhor. Vejo que seu vaso é muito belo mesmo, mas logo vejo que não servirá para o meu Senhor. Ele leva muita vaidade e influencia os outros vasos. Seu vaso servirá sim para o meu Senhor, se ele for moldado, quebrado, cozido e que aceite o fogo. Você aceita? Não aceito, senão as pessoas não verão mais a beleza do meu vaso. Ele se tornará comum. Não quero, não aceito. O vaso é meu. Entre o vaso limpo. Trouxe aqui meu vaso limpo. Tão limpo assim que você não encontrará. Limpo mesmo, mas vejo que está sujo. Seu vaso representa aqueles crentes que falam como crente, mas não sabem perdoar e guardam mágoas no coração. Seu vaso servirá assim para o meu Senhor, se ele for quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo. Você aceita? Não, não aceito. Entre o vaso de ouro. Olhem meu vaso de ouro. Ele é muito precioso, mas não é para qualquer um. Ouro representa luxo, riqueza, poder. Seu vaso é muito valioso, é incomparável. Ele foi mencionado no Velho Testamento muitas outras vezes. Mas seu vaso não servirá para o meu Senhor. Ele só servirá se ele for quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo. Você aceita? Não, eu não aceito. Ele é muito valioso. Onde encontrar um vaso que possa ser quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo? Senhor, onde encontrar este vaso que aceita ser quebrado, moldado, cozido e que aceite o fogo? Onde está você, vaso? Onde está você? Eis aqui o vaso de barro. Ele é simples, mas está disposto a servir ao meu Senhor. Glória a Deus. Eis aqui um vaso disposto a servir ao Senhor. Foram apresentados muitos vasos lindos, belos, mas somente esse se dispôs a servir ao Senhor. Há vaso de honra, há vaso de desonra. Há vaso simples, há vaso de honra. Há vaso de desonra, há vaso que aceita ser quebrado, há vaso que aceita ser moldado, há vaso que aceita ser cozido e há vaso que aceita o fogo do Senhor. Eu aceito, Senhor, pode me moldar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas vaso, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me.
eternamente dependente de ti, eternamente dependente. Será que você pode declarar isso? Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. E sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo, me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro, me deixa por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Agora eu apresento a vida da tua filha, Deus. Toma a vida da Jéssica nas tuas mãos. Eu sei que a vida dela já está nas tuas mãos, ó Deus. Mas eu estou pedindo nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa usar ela com poder e glória neste lugar. Que o Senhor derrama as tuas bênçãos, a unção sobrenatural sobre a vida da tua filha nessa noite. Deus, em nome de Jesus, tudo que ela vier falar, ó Pai, que venha ser direcionado do teu trono, que venha ser direcionado pelo Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Mas eu peço também, ó Deus, que a tua igreja esteja atenta àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, através da vida da tua filha, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos ao Senhor, abençoa a tua filha, abençoa o ministério, abençoa, Pai, a tua casa, Deus. Em nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos e que ela seja um vaso de honra aqui nesta noite, ó Deus. Um vaso cheio que possa transbordar a essência do Senhor sobre cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, exalte e glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Cumprimento os irmãos, as irmãs, com paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Que culto maravilhoso, irmãos. Como aqui já foi dito, se fosse o caso, a gente já poderia ir embora. Porque verdadeiramente o Senhor está falando desde o início. Aleluia. Amém. É forte o que o Senhor ministrou aqui nessa noite, através dos louvores, dança, teatro. Amém. É forte o que está acontecendo nesse culto nessa noite. Esse teatro do vaso falou muito no meu coração. Aleluia, Jesus. Achei engraçado uma criança lá fora, que jogaram um vaso no chão e falou: nossa, quebrou mesmo. Glória a Deus. E às vezes talvez seja assim que o Senhor nos honra. Ele diz: ele se dispôs a quebrar e quebrou mesmo. Já pensou o quão importante é surpreender o Senhor? Surpreender a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu ministério. Aleluia, Jesus. É lindo, irmãos. É lindo quando nós nos dispomos a ser vaso de barro. Tesouros em vasos de barro, para que a excelência seja somente de Deus. Sem demora, gostaria de pedir às irmãs que abrissem comigo no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Agradeço às irmãs do Ministério da Graça de Deus
que se disporam a estar aqui nessa noite, meu Deus, dando uma ajuda, um fortalecimento espiritual. Verdadeiramente nós somos valentes. Minha pastora Ruth, meu esposo, meu pastor Ezequiel, meu líder, meu pastor Gleison, no qual, sem a permissão, eu não estaria aqui nessa noite. Como eu costumo dizer, ainda que venhamos ser missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas ou até pastores auxiliares, nós temos que ser submissos ao nosso pastor. Se ele diz vá, vamos. E se ele diz permaneça, permanecemos. Amém? Todos encontraram? Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. Antes de 1 Samuel, irmãos. É um livro bem pequenininho. Costuma se perder um pouco entre os outros. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga-me espera. Glória a Deus. Esta, pois, é a história da posteridade de Perez até Davi. Perez gerou Hezron, Hezron gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. O tema do culto hoje é Quero viver algo novo. Quando nós decidimos viver algo novo, diante daquilo que o Senhor nos estabeleceu, é porque nós nos encontramos em uma situação ou em um momento em que necessitamos de um avivamento. A busca, o desejo por viver algo novo, ele sucede um momento de provação, um momento de luta, um momento de frieza espiritual, um momento em que a adversidade, as afrontas, a luta, ela parece ser mais forte, ela parece ser mais complexa, ela parece ser outrora um fardo mais difícil de carregar. Então nós nos deparamos em um momento em que olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, necessitamos de viver algo novo, necessitamos de uma novidade, necessitamos de receber do Senhor o avivamento necessário para a nossa caminhada. Quando nós meditamos no livro de Ruth, nós vamos ver aqui a história de Elimeleque e de sua esposa, Noemi. Nós vamos ver que era uma família de Belém, de Judá, a cidade do pão, a cidade da providência, a cidade da manifestação do poder de Deus, a cidade do zelo do Senhor, a cidade da intimidade com o Altíssimo, a cidade no qual os olhos do Senhor eram voltados para ela. Existia um certo cuidado, um certo zelo de Deus para com aquela cidade. Então vemos aqui agora um momento que durante ali o reinado dos juízes, chegou um momento naquela cidade. E que momento foi esse? Um momento de escassez, um momento de luta, um momento de provação. Outrora um lugar que é chamado a cidade do pão, outrora
escassez, de luta, de provação. E Noemi e seu esposo decidem por si, então, abandonar aquela cidade devido ao momento em que ela enfrentava, ao momento em que ela passava. Eles resolveram então sair dali e ir para Moab. Isso me estranha, porque Moab nós vamos ver que existiam momentos de aliança com o povo de Israel, mas também existia ali momentos de confronto, momentos de luta. E vou dizer que eram momentos maiores de luta e de afronta do que momentos de aliança. Era uma cidade contraditória àquilo que era Belém. Era uma cidade que tinha para si os seus próprios deuses. Era uma cidade que não reconhecia o nosso Deus como o Senhor. Buscavam para si os seus ídolos, os seus deuses. Era uma religião totalmente diferente da religião de Noemi, sua casa, sua família. E eles tomam essa decisão de sair. Por quê? Porque o momento em Belém está difícil. O momento que Belém está passando não está sustentável, não está favorável. Isso me chama muita atenção. Porque muitos de nós, às vezes, nós nos colocamos nessa situação. Amados, quando nós costumamos passar por portas de igrejas e observar o avivamento, observar os louvores, as pregações, aquilo que ali acontece, e passando pela porta nós olhamos e dizemos: nossa, que lugar gostoso, que lugar bom. Mas quando entramos, nós percebemos que toda igreja, toda congregação, ela tem os seus momentos difíceis, ela tem as suas lutas. Porque quando nós lidamos com o ser humano, nós lidamos com várias opiniões, várias posições, vários pensamentos, várias personalidades. Cada um tem a sua forma de agir. Existe o mais espontâneo como o mais tímido. Existe o mais calmo como o mais nervoso. Existe o mais tolerante como existe o não intolerante. Isso não quer dizer que na igreja existam convertidos e não convertidos. Existem pessoas, seres humanos, buscando aquele que é perfeito. Aleluia. Existem pessoas que dia após dia vão à igreja e buscam a Deus, crendo na sua transformação, vencendo dia após dia o seu pecado, o seu erro, renunciando dia após dia aquilo que o faz homem, aquilo que o faz carne. E só quem passa por isso sabe o quão difícil é a renúncia, a obediência. É difícil. Olham para nós e julgam, como dizem muitos louvores: que povo barulhento é esse? Que povo barulhento é esse? Será que eles não conseguem adorar o Deus deles em silêncio? Eles têm que gritar. Mas não, eles sabem que o glória a Deus, que o aleluia que sai da sua boca é um pedido de socorro ao céu, dizendo: Senhor, olhe para mim, me renove, me restaure, me motive, me transforme. Eles não entendem que o grito que sai de adoração da sua boca, ele vem lá de dentro, com o intuito de chamar a atenção de Deus. E um ato desesperado agora no início exposto. Saiam desse lugar de conforto, porque outrora se assustaram com aquilo que estava vindo sobre Belém. Eles se afastaram do lugar no qual a presença do Senhor era fiel, independente do momento, da circunstância e da situação. E por não saber conviver com a escassez, optaram por seguir um caminho
contraditório ao caminho do Senhor. Costumamos dizer muito aquilo que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Mas não atentamos aos versículos antes, que ele diz: sem viver com pouco e sem viver com muito. Ele estava dizendo sem viver com abundância, mas também sem viver na escassez. Em tudo, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Aquele versículo que nós costumamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa tradução ela é errada. Se nós pegarmos a tradução correta do hebraico para a nossa língua, a pronúncia correta é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aleluia. O Senhor afirma: pode te faltar saúde, mas eu não vou te faltar. Pode te faltar alegria, mas eu não vou faltar. Aleluia. Pode te faltar dinheiro, mas eu não vou lhe faltar. Só que o início e o esposo não entendem isso. Eles focaram na dor, focaram no momento de provação. Eram humanos, assim como muitas das vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias e pelo momento. E diante disso, tomamos direções erradas, decisões erradas. E só lá na frente, o Senhor volta, nos ensinando como uma decisão errada pode arruinar toda uma geração. Porque quando Noemi e seu esposo decidem sair, nós vamos ver aqui que de início, no versículo 3, o seu esposo vem a falecer. 2 capítulos seguintes, no versículo 5, nós vamos ver que os seus filhos vêm a morrer. E no versículo 6, a palavra vai dizer que o Senhor visitou a Belém, provendo-lhes boas colheitas. Você está entendendo? No versículo 3, após a saída, de imediato o seu esposo morre. 2 versículos abaixo, no versículo 5, é chegar a notícia que os seus filhos morreram. E lá embaixo, no versículo 6, o Senhor provê em Belém. Sabe o que eu costumo dizer? Se tivesse esperado mais um pouquinho. Se tivesse confiado só um pouquinho. Se tivesse suportado só mais um pouquinho. Porque agora Noemi, de mulher agradável, se torna uma mulher amarga. Por quê? Porque a dor maior do que aquela que ela deixou em Belém, ela está vivendo em Moab. Em Belém lhe faltava alimento, mas em Moab ela perdeu a sua família. Em Moab ela perdeu o seu esposo, ela perdeu os seus filhos. Tu está entendendo? Uma decisão errada destrói tudo. Deus me fala que tem pessoas aqui vivendo momentos que aos seus olhos são momentos assustadores. Mas Deus está dizendo: permaneça. Não saia da posição. Porque se sair, o que o inimigo tem para você é pior. Porque a aprovação de Deus, ela gera recompensa. Glória. Aquele que é provado, ele é aprovado. Aleluia. Sabe, amado, a luta de Deus com Deus é ensinamento, é aprendizado, é crescimento. A luta, quando vem do céu, é para fazer você crescer, é para fazer você avançar para outro nível. E sabe,
verdadeiro quando diz que toda vitória sucede uma luta. A gente acostuma até dizer, nossa, deve estar vindo uma grande bênção para mim. Porque misericórdia, esse momento que eu estou passando, meu Pai, está chegando, deve ser grande. E é grande se a gente permanecer fiel, se a gente permanecer na posição. Noemi agora, sabendo que o Senhor se lembrou de Belém e proveu o alimento, ela decide voltar. Ela decide voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Só que agora ela não volta da mesma forma que ela saiu. Ela volta destruída, arrebentada. Ela saiu dali com seu esposo e os seus 2 filhos. Mas retorna ali, diante dos seus pensamentos, até então, sozinha. Porque ela decide voltar e até mesmo diz para que as suas noras a acompanhassem, mas no meio do caminho ela toma uma decisão. A amargura daquela mulher estava tão grande, a tristeza do coração daquela mulher estava tão grande, que ela virou para as suas noras e disse: olha, volta, não me acompanha não, porque eu não tenho mais nada para oferecer. Eu estou voltando, mas eu também não sei o que me espera. Eu estou voltando, mas eu não sei aquilo que me aguarda. Voltem para suas terras, para os seus costumes, para a sua casa, para a sua família. Volta! E ali se encontrava a órfã e Ruth. E as duas vendo aquele momento de aflição de Noemi, porque eu consigo imaginar aquela mulher chorando. Porque o fato dela ordenar que elas voltassem não é porque ela não queria que elas ficassem com ela, mas é porque ela entendeu que diante da situação ela não poderia mais fazer nada para ajudar as suas noras. Ela disse: olha, sabe aquela mulher agradável que vocês conheceram? Sabe aquela mulher de fé que outrora caminhava com vocês? Sabe aquela mulher que apresentou a vocês o Deus Todo-Poderoso, aquela que te chamava pela madrugada para orar, aquela que te convidava para subir e descer monte, aquela mulher que comprava um pano de saco e ainda te dava mais um e falava: vamos entrar comigo no propósito, que te ensinou a adorar, que te ensinou a buscar, que te ensinou a ter temor. Ela não existe mais. Volta. Jesus. Volta. Eu vou entender se vocês voltarem para o mundo. Eu vou entender se vocês voltarem aos seus deuses, às suas antigas práticas, às suas famílias. Eu vou entender. E quantas mulheres não se encontram nesse mundo? Os dias têm sido tão difíceis. Sabe que aquela mulher, aquela menina que outrora tinha ali do seu lado esquerdo, do seu lado direito, pessoas de fé que ela chamava para subir um monte, descer um monte, fazer propósito, ela simplesmente se afastou, se distanciou, porque a luta machucou demais ela. A luta desestabilizou demais ela. Ela se colocou numa situação em que ela já não poderia mais ajudar da mesma forma como outrora ajudou. Com amargura de alma, as palavras que saíram da boca dela não seriam mais palavras de bênção, de vitória. Então ela preferiu o quê? Afastem-se de mim. Volta. E elas choravam. E diziam: não vamos te deixar. Não vamos. Nós vamos ficar com você, porque quando a gente está próximo de uma pessoa que está chorando, a gente se comove. A gente diz: não, eu estou com você a todo preço. Não, eu estou com você a todo custo. A gente quer consolar, a gente quer
as lágrimas, assumir a postura, dizendo: não, vocês não estão entendendo. Volta para sua casa. Eu não vou culpar vocês se vocês buscarem se casar de novo, não. Entendam que eu não posso mais dar-lhes esposos. Mesmo se eu me casar essa noite, vocês esperarão. Volta. E a palavra vai dizer que órfã, Ruth, vendo aquela situação, órfã decide voltar. Órfã recebeu um choque de realidade. Olha, eu estou nessa situação. Eu estou nesse momento. Você quer verdadeiramente estar comigo nisso? Órfã olhou e falou: realmente, eu amo Noemi. Mas se eu seguir Noemi, eu não terei um esposo. Eu estarei longe da minha família, da minha casa. Se despediu e seguiu. E Noemi olhou: Ruth, vai. Ruth disse: não te deixarei. Ela disse: olha, amigo. Glória a Deus. Eu não me comovo somente com as suas lágrimas. O que eu vivi com você não foi só por causa dos teus filhos. O que se estabeleceu entre nós não foi só algo passageiro. Entenda, o seu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, eu irei. Onde tu deitares, eu me deitarei. O teu povo é o meu povo. Entenda bem, Noemi, aquilo que você ministrou na minha vida não foi qualquer coisa. Onde tu morreres, ali eu também morrerei. Aleluia. Ela disse: Moabe já não é mais a minha terra. Você me ensinou onde é o meu lugar. E se tu esqueceu onde é o teu, eu vou trazer você lembrar de novo. Eu vou fazer você lembrar de novo, Noemi. Tá fraca, mas vem, eu vou contigo. Tá desanimada, mas vem, eu te animo. Entenda bem o que é ter a pessoa certa do seu lado, amados. Entenda bem o que é ter a pessoa certa do seu lado. A caminhada tem que ser de dois. Porque quando um estiver fraco, o outro que está forte fortalece. Aleluia, Jesus. É assim. E Ruth olhou aquela situação e falou: não, eu não vou deixar eles. Eu conheço essa mulher. Eu sei quem ela é diante de Deus. Eu sei do que ela é capaz. Eu sei da força que existe dentro dela. Amados, eu não sei se você tem uma Noemi na sua vida, se você tem uma Noemi na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja. Mas fecha os seus olhos agora e começa a lembrar. Essa Noemi que agora está caída. Essa Noemi que agora está desanimada. É a mesma Noemi que te levantou, que pregou para você, que te impulsionou, que te fez ver verdadeiramente quem é o Senhor dos senhores, quem é o Deus dos deuses, que fez você ver onde é o teu lugar. Aleluia, Jesus. Deus. Não é hora de abandonar, Noemi. Aleluia. É hora de ajudar ela a levantar. Quando ela ia lá dentro da cidade, as pessoas já olhavam ali.
e diz: olha, Noemi, quando ela entrou ali de novo em Belém, eles olhavam: nossa, Noemi, vocês lembram de Noemi? Vocês lembram de como ela saiu? Olha como ela estava aqui. Porque as pessoas comentam. E aí ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga, porque o Senhor agiu comigo com amargura. Então hoje, a partir de hoje, o nome será Mara. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os atos geram consequências. E quando a consequência dói, a primeira coisa que fazemos é culpar ao Senhor. Não é, reparou? Nós decidimos, nós fazemos, e se dá errado, a culpa é de Deus. Ele pediu que ficasse, nós fomos, deu errado, a culpa é dele. Ele disse: não faz, você fez, e a consequência veio, você disse: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou, o Senhor não é misericordioso, o Senhor não é bom. Você disse que eu era especial, você disse que desde o ventre da minha mãe eu era escolhida e permitiu que isso viesse sobre mim. E ao invés de decidirmos com um coração humilde nos prostrar e buscar o arrependimento, preferimos culpar ao Senhor e trazer sobre nossas vidas uma revolta, que se não nos estabilizarmos e se não tiver uma pessoa de Deus ao nosso lado, nos leva a uma ruína maior do que a primeira. Sorte de Noemi ter Ruth. Sorte de Noemi ter uma Ruth ao teu lado. Ruth ali naquele momento não a confrontou, ela se calou. Mas no seu pensamento eu creio que ela disse: não, para mim você ainda é Noemi. Eu te conheço, você é agradável, eu vou te trazer de volta. E ali então, Ruth determina na sua vida estabelecer novamente a fé de Noemi, trazer estrutura novamente para Noemi. Então ela se dispõe a ir atrás de alimento, porque elas viviam em uma situação miserável. E como de costume, as viúvas, os órfãos, eles iam ali às lavouras para colher daquilo que caía, da cevada, alimento que era oferecido a pessoas pobres naquela época, pessoas que não tinham uma condição financeira. Então ela se dispôs a catar as espigas de cevada. Então ela foi indo ali de lugar em lugar. Ela parou na plantação de Boaz. Ali entrou e começou a pegar daquilo que estava aos tios. E Boaz, observando aquilo, perguntou quem era aquela mulher. E ali eles disseram: uma viúva que está colhendo as espigas. Ele disse: deixe ela colher, deixe com que ela colha e fique à vontade. E ele observando aquilo com o entardecer e a chama, porque ele percebeu que ela era esforçada, ela era diferente. Porque os seus trabalhadores disseram: olha, ela não para em momento algum. Ela parou um segundo debaixo daquela árvore, devido à alta temperatura, só para descansar, mas já voltou ao trabalho novamente. Ruth era determinada. Ela tinha um objetivo.
Eu tenho que me alimentar e alimentar Noemi. Eu tenho que me alimentar e alimentar Noemi. Tu está entendendo? Tu está entendendo? Ruth estava determinada assim: eu tenho que me fortalecer para ir lá fortalecer Noemi. E aí vai dizer que Boaz se agradou, chamou Ruth ali, lhe ofereceu alimento, cereais, ela comeu, foi embora, compartilhou com Noemi aquilo que ela comeu. E ele ainda disse aos trabalhadores: olha, permita que a partir de hoje essa mulher venha, colha as espigas à beira do caminho, mas também dê a ela livre acesso para colher dos feixes aquilo que lhe agradar. Tu está entendendo o pensamento de Ruth? De ir até ali era colher cevada, era pegar espiga, mas aquilo que Deus tinha preparado para ela era trigo. Tu está entendendo, amado? Quando a gente está na direção do propósito, quando a gente coloca a dor do outro como a nossa dor, quando estabelecemos na nossa vida que não descansaremos enquanto Noemi não estiver de pé, o que o Senhor faz na nossa vida. Ele esperava secada, mas Boaz falou: dê livre acesso, se ela quiser trigo. E ela voltou e contou a Noemi. Na hora que chegou, ela compartilhou o alimento e disse: Noemi, colhi hoje a plantação de um homem muito bom, um homem chamado Boaz. Noemi de imediato se despertou e disse: Boaz, ele é da família do meu esposo. Peraí, Ruth, isso não é coincidência, não. Peraí, Ruth, o lugar onde o Senhor te levou é providência. Eu estou entendendo. Imagina ali Noemi presenciando novamente os feitos do Senhor que ela outrora sabia. Ela disse: isso não é coincidência, isso é provisão. Isso é provisão. Ela disse: olha, volte lá e se misture em meio às servas dele. E na hora que ele for se deitar, deite-se aos pés dele. Para que ele venha te desposar, para que ele venha restaurar aquilo que outrora lhe foi tirado. E Ruth, ela vai e faz conforme Noemi lhe ensinou. Boaz, depois de ter se alimentado e de estar alegre, se deita para descansar. Ruth vai logo em seguida e se deita aos pés daquele homem. Quando aquele homem desperta e presencia aquilo, de imediato o seu coração se comove. Porque ele disse: Ruth, você não é só expulsada, você verdadeiramente é uma mulher diferente. Entenda que o fato ali dela se prostrar aos pés de Boaz era um ato de submissão. Ela estava dizendo: eu sou tua serva, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para ser submissa à sua vontade, estou aqui para te respeitar. Aleluia! E ali a palavra vai dizer que ela propôs a Boaz casamento, dizendo que ele era o parente mais próximo do esposo de Noemi. Ele disse: Ruth, isso me comove o coração, porque mesmo eu sendo um homem velho, você optou por me escolher
e me dar essa honra. Tu está entendendo? O ato de Ruth se pôr aos pés de Boaz talvez não era a vontade dele. Se nós olharmos por alguns historiadores, eles falam que se for colocar uma média de idade de um para o outro, é como se Boaz tivesse 80 anos e Ruth tivesse ali por volta dos seus 40 anos. Ela se dispôs a se colocar aos pés de Boaz, não para viver o propósito que ela queria, mas para trazer propósito novamente para a vida de Noemi. Para trazer restauração novamente para a vida de Noemi. Ele disse: olha, isso muito me alegra, mas antes de mim existe outro. Eu vou conversar com ele, e se ele aceitar, eu lhe desposarei. Mas se ele não aceitar e requerer você e as terras que foram deixadas, infelizmente não poderei fazer nada. E a palavra vai dizer que ele mandou novamente Ruth para a casa de Noemi. Só que diante daquela circunstância e de situação, ele não mandou ela com mãos vazias. A palavra vai dizer que foram cerca de 25 quilos de cereais alimentos. E quando ela chegou em casa e compartilhou com Noemi, a palavra vai dizer que Boaz, sentado na praça, coincidentemente, as coincidências de Deus são maravilhosas, né? Coincidentemente, o homem no qual ele havia falado passa na praça. E de imediato ele o chama e diz: olha, foi deixado as terras de Elimeleque. E você é o parente mais próximo, aquele que é digno de requerer essas terras. E somente se caso você não quiser, que eu tenho esse direito. E aquele homem de imediato diz: eu quero essas terras. Ele diz: sim, mas se requerer essas terras, também terá que requerer Ruth e Noemi. Entenda bem o cuidado de Boaz. Ele estava dizendo: olha, é tradição. Se requerer as terras, também requererá Ruth e Noemi. Ele estava dizendo: independente da circunstância e da situação, eu estou disposto a estabelecer tudo que outrora foi tirado de Ruth e Noemi. E aquele homem disse: não, de forma alguma. Eu não posso compartilhar a minha riqueza e dar geração a outro homem. Ele disse: então, pois bem, então eu requero esse direito. Diante de todas as testemunhas aqui presentes, a palavra vai dizer que, firmando ali, então, aquele homem tira uma das suas sandálias dos pés e entrega a Boaz, como uma forma de que foi selado, de que houve concordância e de que ele abriu mão das terras de Ruth e de Noemi. De imediato a palavra vai dizer que Boaz se casa com Ruth. E diante de uma noite de amor, ali Ruth gera um filho. Amado, sabe o que me chama a atenção? Que Ruth era casada com o filho de Noemi, mas não gerou filhos. Mas quando se casou com Boaz, a primeira coisa que ela determinou foi o quê? Gerar um filho. O filho era o desejo do coração de Ruth? Não. O filho era para Noemi. Ruth entendeu que era necessário ela gerar o milagre para restaurar a vida de Noemi. Entenda bem, amado, servir a Deus é isso. É muitas das vezes você carregar aquilo que é para avivar outra pessoa, aquilo que é para restaurar outra pessoa, aquilo que é para levantar outra pessoa. Muitas das vezes
mas você gera, porque é um sonho para restaurar, levantar e trazer de volta Noemi. Aleluia, Deus. Tu está entendendo? Glória a Deus. Tu está entendendo o chamado de Deus na tua vida? E a palavra vai dizer que o amor de Noemi para com aquela criança era tão grande que as pessoas ali ao redor diziam e o chamavam de filho de Noemi. E diziam: a tua nora é mais para ti do que 7 filhos. Ela estava dizendo: olha, o Senhor permitiu o inimigo levar 2, mas te restituiu 5 vezes mais. A restituição agora é diferente. Se coloque de pé.